Boa tarde, Gustavo. Tudo certinho? Tudo tranquilo? Cadê o restante do pessoal? Perdão. Vamos lá, Gustavo. Tudo certo? Viu? Aula de hoje, classificação de baterias. Tem um videozinho lá no eClass que explica a diferença entre pilha e bateria, né? Certo? Agora a gente vai falar sobre classificação de bateria. Pessoal, classificação de baterias. Baterias são, nós temos o primeiro tipo, baterias primárias, são aquelas que não são recarregáveis, certo? Baterias primárias não são recarregáveis, são aquelas que você fez uso, depois do uso você descarta elas. As que a gente tem mais aqui no mercado brasileiro, pilha de Leclanché e de alcalina, são os mais comuns, certo? A gente vai falar um pouquinho delas, sobre cada uma delas. Primeira delas, pilha de Leclanché. É a mais comum das baterias primárias, a mais comum. Ela foi inventada em 1860 pelo químico francês Georges Leclanché e é comercializada até hoje. A que a gente usa hoje é muito similar à versão original, muito parecida mesmo, tá? Que é a pilha de zinco dióxido de manganês. Manganês é um material muito promissor, muito utilizado por causa disso, para essa utilização na. Não está conseguindo escutar? Ué, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá me ouvindo agora? Vou esperar um minutinho. E agora, Gustavo? Tá me ouvindo? Está me ouvindo agora? Está me ouvindo?
Pessoalzinho, ó, vamos lá então. A pilha de Lechecler é a mais popular delas, ela é usada como dióxido de manganês. Manganês é um mineral muito útil para a gente por causa disso, tá? Ele tem essa função, ele é muito utilizado nas pilhas de Lechecler. Seus eletrodos são, pessoal, o anodo de zinco, anodo, como a gente sabe, anodo sofre oxidação, então o anodo de zinco usado geralmente na forma de uma chapa, que é o revestimento da pilha. Então, eu vou mostrar a parte interna dela, o revestimento é uma placa de zinco, certo? Uma chapa, na forma de uma chapa, que é a camada interna, é a camada interna da pilha, tá? Então, ela é uma chapa que envolve a pilha, para lado de dentro é uma camada de zinco. O cátodo, onde tem a redução, é formado por um bastão de grafite, geralmente cilíndrico, rodeado por uma mistura em pó de dióxido de manganês e grafite. Então, assim, olha, nós temos no meio o nosso eletrodo, que é um eletrodo de grafite, em volta é o dióxido de manganês, que é o nosso cátodo, e grafite, que é o para aumentar a condução. Um eletrólito, que é uma pasta formada de cloreto de amônio, e misturado com cloreto de zinco. Um eletrólito que é uma pasta formada por cloreto de amônio misturado com cloreto de zinco. Então, esse é o nosso eletrólito, certo? Que é cloreto de amônio e cloreto de zinco. Ela gera um potencial de aproximadamente 1,5 volts, certo? A temperatura ambiente. Sempre a gente tem que pensar em temperatura ambiente, tá bom? As reações que ocorrem durante o funcionamento dessa pilha são complexas. Então, algumas reações ali, a gente não tem ideia até hoje, tá? Existem detalhes que ainda não são. As etapas, digamos assim, minuciosas de como ocorre essa reação. Porque é uma reação em estado sólido. A reação em estado sólido é complexo de ser entendido, tá bom? E mais ainda de ser determinado. Sabe-se, porém, pessoal, que o zinco é o zinco constitui o anodo e que o processo básico de descarga consiste na sua oxidação. Então, olha aqui, ó. Nós temos aqui o zinco, o cloreto de amônio em meio básico. Então, qual a reação que vai ser? Vai formar um zincato aqui, né? Desculpa, aqui zincato aqui. Vai formar um cloreto de zinco, tá? Um complexo, água e elétrons. Isso é uma oxidação, ó, tá liberando elétrons, então é uma reação de oxidação. E além do mais, o zinco, ele muda o NOx dele de 0 para aqui. O zinco vai para mais 2. Boa tarde, Valentim. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Estamos falando sobre pilhas, classificação de pilhas, tá? E a primeira classificação que a gente está vendo as baterias primárias, tá? Bateria primária é aquela que são descartáveis, tá? Você usou uma vez, não dá para usar mais, não dá para recarregar, tá bom? Depois a gente vai chegar nas mais legais, que são as baterias recarregáveis, tá? Então, a primeira delas é a Lechecler, que é aquelas pilhas gordurosas grossas, certo? Elas são de zinco, dióxido de manganês, certo? Eu falei aqui, ó, que no zinco, já vou mostrar o esquema dela. No cátodo, você tem a redução do manganês 4 a manganês 3, tá? Então, olha aqui, ó, manganês sendo reduzido a óxido de manganês, certo? Olha aqui, ó, como é que é por dentro aquelas pilhas. São aquelas pilhas grossonas. No centro aqui, como eu falei, a gente tem um eletrodo de grafite, tá? Que é o cátodo. Aqui, ó, pro lado de dentro, nós temos o... Cadê aqui, ó? Não tá indicando. Essa plaquinha pro lado de dentro aqui é uma chapa de zinco, que é o nosso ânodo, certo? Aqui dentro, esse material aqui é o cátodo, que é o óxido de manganês misturado com eletrólito, então ele tem grafite, ele está na forma de um pozinho aqui no meio. Eu sempre abri essas pilhas, não sabia do que era formado, tá? Essas pilhas têm esse formato. Então aqui, ó, o eletrodo de grafite, em volta é o ânodo que vai sofrer oxidação. No centro aqui é o óxido de manganês e cloreto de amônio. Esse óxido de manganês é um pó preto, se vocês abrirem. Um pó preto. Problemas desse tipo. Ela apresenta 2 problemas principais. Primeiro, pessoal, com o tempo, devido a alguns processos químicos ali, forma-se hidrogênio, aumentando a pressão interna. Então, se forma hidrogênio lá dentro, a pressão dentro da pilha vai ser grande e ele pode estourar. Isso que é um problema.
Algumas pilhas dessas estouram, tá? Elas ou deformam também em alguns casos, tá? Claro, vai depender do uso constante, se você tiver algum problema de temperatura, principalmente, tá? E esse revestimento externo, né? Pode dentro aqui a parede é uma chapa de zinco. Essa chapa de zinco, ela sofre corrosão. Então a pilha pode furar e também estourar o material interno e parar de funcionar, obviamente. Ambos os fatores podem causar vazamento do conteúdo do pilha. Deixa eu te contar para vocês uma coisa. Minha mãe ficava louca, porque eu ficava brincando com essas pilhas quando eu era criança. E aí o que acontece? Essas pilhas, minha casa, a gente morava numa casa de soalho, de madeira. E essas pilhas rolavam para debaixo dos móveis e com o tempo vazava esse conteúdo da pilha e manchava o soalho. Minha mãe ficava louca comigo. Mas era brincadeira, gente. Para minimizar essa situação, pessoal, de estouro delas, são adicionados ao seu eletrodo sais de mercúrio, além de agentes tensoativos e quelantes, que é uma maneira de evitar o vazamento delas, tá? Aí, com isso, nós temos o segundo problema, tá? Que é o material utilizado, tá? Geralmente, utiliza-se uma liga de zinco com pequenas quantidades de cádmio e chumbo, para aumentar a resistência à corrosão dessa propriedade mecânica mais essa placa de zinco. Só que aí que permite sua moldagem para formar o invólucro da pilha. Então é para deixar a placa de zinco mais fácil de se maleável. Só que aí nós temos um outro problema. Essa placa de zinco contendo cádmio e chumbo, mais o mercúrio usado como eletrólito, são todos metais pesados que contaminam muito o meio ambiente. E aí pode oferecer grandes riscos ao meio ambiente. Então, ela tem esse problema, né? A questão ambiental. Beleza, Valentim? Tudo certinho? Beleza. Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. O outro tipo de pilha primária, a pilha alcalina, que é as mais utilizadas hoje em dia, tá? É muito parecido com a pilha de Lechenclair, só que a diferença é no eletrólito, que faz a condução dos elétrons, tá? E lá a gente usava uma mistura de cloreto de zinco e grafite, e cloreto de amônio, cloreto de zinco e cloreto de amônio. Aqui é uma solução concentrada de hidróxido de potássio, tá? É uma base, certo? E uma quantidade de óxido de zinco junto. E para garantir melhor vedação e prevenir o vazamento do eletrólito altamente corrosivo, ela é revestida externamente por uma chapa de aço. Você pega ela é revestida além dos zincos, tem uma chapa de aço em volta, porque esse eletrólito, esse líquido que tem dentro dela, é muito corrosivo. A reação de descarga, quer dizer, a oxidação, é a mesma da de Lechenclair, já de redução. Já no anodo, o zinco é oxidado meio básico, aí muda um pouquinho as reações, tá? Primeiro, ele usa a forma zincato, tá? Quando a solução do eletrólito está saturada em zincato, o produto da reação de oxidação do zinco passa a ser hidróxido de zinco. Então, olha aqui, ó, ele forma hidróxido de zinco, tá? E aí, com a reação de redução do manganês, tem isso aqui, ó. Zinco mais óxido de manganês forma hidróxido de zinco e óxido de hidróxido de manganês. A pilha alcalina aqui, ó, olha como é que é o sistema dela. A disposição do eletrólito da pilha alcalina é bem diferente da pilha de Lechenclair. Aqui a gente tem, olha, geralmente por fora nós temos um tubo isolante de plástico. Aí por dentro nós temos uma chapa de aço, tá? Um recipiente de aço. Não, desculpa. Você tem aqui, ó, você tem ainda, antes da chapa de aço, você tem o nosso catodo de óxido de manganês, certo? Aqui. Nós temos um separador que separa as duas partes. Aí que vem o anodo de zinco lá no meio da pilha, tá? Tem esse formato em camadas, certo? No meio você tem o grafite, daí você tem uma camada de um recipiente de zinco, aí você tem um separador de plástico,
aí esse óxido de manganês, certo? E aí, por volta, a questão do plástico. Tá? Esses detalhes é mais curiosidade. Pessoal, elas podem ser produzidas com pequenas modificações de baterias carregáveis. Pessoal, elas têm maior eficiência. Qual é a vantagem delas? Maior eficiência, maior durabilidade quando guardadas, tipo, no tempo de 4 vezes maior durabilidade. Elas podem ficar guardadas por mais tempo sem estourar, que é um grande problema que eu falei, tá? E não tem esses metais, não tem metais pequenininhos, tá? Não tem esses metais pesados. Essas pilhas que a gente tem de relógio e tal, são chamadas de pilha ou em miniatura. E, na verdade, elas são só uma versão minimizada dessas grandonas, tá? É só diminuição do tamanho. As pilhas são as mesmas. A diferença é que elas são de óxido de mercúrio zinco e as de óxido de prata zinco. Por que elas são de materiais diferentes? Para, em tamanho pequeno, possibilitar um potencial maior, tá bom? Elas são... Por que as grandonas não são usadas como desses materiais? Porque elas ficam muito caras, tá bom? E aqui nós temos as reações, tá? das pilhas em miniatura. As vantagens desse tipo de pilha é o fato de apresentar potencial elétrico praticamente constante durante todo o seu tempo de funcionamento. Mas para apresentar mercúrio em sua composição, riscos de meio ambiente. Então, assim, é porque elas são bem lacradinhas, bonitinhas e funcionam bem. Aqui estão as reações dela, tá? São muito utilizadas. Essas pilhas em miniatura são muito utilizadas em relógio de pulso. É a maior utilização delas, né? Relógio de pulso. Gustavo, dá um joinha aí se estiver ouvindo. As baterias propriamente ditas são... daí nós temos aqui, ó, essa primeira classe. O que eu quero que vocês guardem? São as alcalinas e Leclanché, você não pode carregar esse tipo de bateria, tá? Você não pode carregar elas. Elas usou, você joga fora. Só um minutinho, pessoal. Galerinha, então assim, ó, essas baterias primárias, usou, joga fora. Não tem o que se fazer, você não pode recarregar. Aí nós temos as secundárias, as baterias secundárias. Aí essas são aquelas que podem ser carregadas pelo menos 300 vezes. Tá? São chamadas de secundárias. Nós temos algumas que a gente compra que elas são alcalinas recarregáveis. Elas ainda são primárias, porque você pode recarregar só algumas vezes. As secundárias são aquelas que você não precisa ficar, pode recarregar um monte de vezes. E mantém a capacidade de carga, quer dizer, o quanto de energia acumulada, por cerca de 80%. Tá? As mais comuns são as de automóveis, pessoal. Tá? O que é uma bateria de automóvel? Bateria de automóvel são 6 pilhas de 2 volts cada uma. E o rendimento total é 12 volts. Elas são conectadas em paralelo, se não estou enganado, e aí dá um rendimento de 12 volts. Valentim, me conta aí, você lembra lá das aulas do Gustavo de Física? Associação em série, o que acontece com o potencial? Ele soma? Como é que é? Quando se faz uma associação em série, o potencial soma ou a corrente que soma? Eu não sei, professor. Só um minutinho aqui, deixa eu ver. Você aprendeu isso com Você aprendeu isso com o Gustavo, sim. São conectadas em série. A bateria do carro, as pilhas são 6 pilhas de 2 volts, conectadas em série. Conectadas em série, o potencial soma. Então, 6 pilhas de 2 volts dá 12 volts. Por que eu tenho que fazer em série, pessoal?
pouquíssimos equipamentos conseguem funcionar com 2 volts. Vai funcionar assim, um despertador, uma calculadora, e olhe lá, viu? A maioria das coisas precisa de vários, mais de 2 volts, e o carro principalmente. Então, o carro está preparado para funcionar com 12 volts. A gente faz uma associação em série de 6 pilhas, certo? Que vai dar esse potencial de 12 volts. Aqui estão as reações, tá? Da reação de automóvel, que é uma reação de chumbo, óxido de chumbo, certo? Representadas as equações aqui. No ânodo, nós temos a oxidação do chumbo, a sulfato de chumbo, dando eletrólico com ácido sulfúrico. No cátodo, ocorre a redução do óxido de chumbo a sulfato de chumbo. E numa reação global, a gente tem essas somas. Pessoal, a gente já viu essa reação antes. Chumbo é outra questão. Chumbo é muito importante reciclar a bateria de chumbo. O Brasil não tem mina de chumbo. E o Brasil também não faz muita industrialização desse tratamento desses materiais. Então, pessoal, o óxido de chumbo, ele é muito utilizado. A gente faz o óxido de chumbo, ele é tudo importado. Então, para a gente é muito importante que a gente recicle essa bateria. Tanto que quando você compra uma bateria de carro, você dá a antiga e pega uma nova. É a chamada base de troca. Porque se você for comprar a bateria nova, sem ter uma antiga, isso é muito caro. Para o Brasil, é muito caro bateria de chumbo no Brasil. Então, o Brasil recicla, tipo, 95%, 98% das baterias de automóveis porque é importante reciclar. Mas, beleza, ó. Bateria de chumbo do carro é recarregável. Então, é uma bateria do tipo secundário. Aqui, ó, está redispositável como é que é a bateria do carro, tá? Nós temos plaquinhas aqui, ó, tá? De o chumbo, os materiais são impressos nessas placas, tá? Aqui nós temos uma placa positiva e aqui uma placa negativa, tá? Óxido de chumbo numa e na outra... Perdão, pessoal. Renite, não é Covid, é renite. Numa nós temos chumbo e nós temos outro... Oi? Saúde. Obrigado. Não é Covid, tá? Seguinte, nós temos essas plaquinhas. E aí a gente faz assim, ó. Uma plaquinha coloca chumbo, na outra óxido de chumbo. E assim sucessivamente, tá? Cada parzinho é conectado, gerando uma pilha. Certo? O eletrólito é líquido aqui, fica no meio. Fica sulfúrico no meio das plaquinhas aqui, tá? Cada parzinho desse aqui, escuro e marrom, é uma pilha, tá? E nós temos entre elas um separador microporoso. Tá? Então, aqui, ó, na verdade, desculpa, aqui, ó. Aqui a placa positiva é o cátodo. O cátodo vai ter a redução é óxido de chumbo, que é preto. E aqui o chumbo, óxido de chumbo. Uma placa porosa. Depois outra de novo. E assim por diante. São 6 duplas, tá? E aí isso gera. Aqui, ó, nós temos aqui essa conexão, certo? Os polos, né? Polo positivo e polo negativo aqui da pilha. Então, ela é conectada desse lado. São 6 parzinhos, tá? Baterias de chumbo ácido. Essas reações são reversíveis, tá? Então, você pode, no caso, pessoal, das baterias secundárias, as reações que ocorrem dentro delas são reversíveis. Por isso que elas podem ser recarregadas. Tá bom? Ou seja, com a ajuda da corrente elétrica, ocorre no sentido contrário, carregando novamente a bateria. Essa questão de ocorrer no sentido contrário, a gente vai ver mais no próximo aula, a gente vai começar a ver, tá? Semana que vem. As baterias de níquel-cádmio são outro tipo de bateria, outro tipo de bateria que é secundária, é recarregável, tá? Como os anodos nesse tipo de bateria são as que envolvem pilhas alcalinas como anodos de cádmio, tá? Níquel-cádmio. E cátodos de níquel imerse uma pasta de óxido de níquel hidratado. Então, olha, nós temos o cádmio como um eletrodo e o níquel como outro. Essas baterias podem ser carregadas até 4.000 vezes e a voltagem que elas produzem é 1,4 volts por longo de tempo. São as baterias de celular. Celulares são de níquel-cádmio, tá bom? São ideais para telefones, câmeras fotográficas, de vídeo, entre outros aparelhos. Computadores, coisas mais portáteis, tá? O primeiro notebook tinha uma pilha de chumbo,
Era pesado pra caramba, um dos primeiros. Aí, com o tempo, foram trocados. Então, essas nossas baterias aqui são do tipo níquel-cádmio. As reações que ocorrem, olha, o cádmio, ele é oxidado, então ele é o ânodo, e o níquel, ele é reduzido, então ele é o cátodo, certo? Vamos lá. E ali está a reação global, certo? Novamente, aqui eu tenho uma versão dela, não na versão para celular, tá? Olha, você tem um isolante embaixo, um isolante em cima. Aqui nós temos um polo. Em volta é um revestimento de aço para evitar que vaze, tá? E por dentro nós temos chapas, camadas, como se fosse uma cebola, mais ou menos assim. Onde nós temos o cádmio, que é o ânodo, aí depois uma placa porosa, aí o hidróxido nítrico, que é o cátodo, e uma placa porosa, e assim por diante. Como você vai ter uma associação delas, você tem uma bateria, né? Uma bateria é uma associação de pilhas, certo? Você tem essas camadinhas aqui. Tá? Cada parzinho desse, cada par de cádmio e hidróxido nítrico constitui uma pilha separadamente. Quando você tem a união delas em parzinhos, você tem a bateria, tá bom? Beleza, pessoal? Entenderam o que são pilhas e baterias? Galera, a aula de hoje era isso. Só para falar sobre isso bem teórico. Tá? Aí, na próxima aula, a gente entra em eletrólise, que é um tema muito importante e é meio complicadinho. Tá? Participe da aula, que a partir de semana que vem o bicho vai pegar. Conteúdo mais complexo, tá? Qualquer dúvida, manda o WhatsApp lá. Nesse finalzinho de aula, façam lá a tarefa, façam a tarefa, que é muito importante fazer a tarefa, e a gente conversa. Beleza, galerinha? Até mais, até a próxima aula. Tenham uma boa semana. Tchau, tchau.